Fala pessoal, beleza? Boa noite, Luciano aqui. Vamos para mais um fechamento de mercado aqui para vocês. Dia 18/1, tá? Quarta-feira, índice dólar. E bater um papo sobre contexto e melhores trades do dia aqui, dentro da nossa possibilidade de leitura, dentro da metodologia, tá? Eu vou retomar aqui de novo, né, um ponto. Para quem viu o fechamento de ontem, eu acredito que tenha conseguido ganhar algum dinheiro, principalmente pelo índice, né? Pela a possibilidade, né, da H1 e 2BR. Tá? E falha de wedge, também no M60. Aqui, pessoal, tivemos uma forte movimentação de baixa, certo? Apenas barras de baixa. Aqui foi a primeira tentativa de retomada, primeira tentativa de reversão dos comprados. Tá? Então aqui é nossa H1. Aqui, quando essa barra de hoje, né, ela veio abaixo da mínima, né, foi até um ponto que acabei comentando no vídeo anterior, ela retoma a movimentação de queda. Aqui já tínhamos tido uma wedge, né, vocês conseguem ver aqui a possibilidade de 3 puxadas, né, tem uma tentativa de reverter, uma tentativa de rompimento, uma segunda tentativa de rompimento e aqui uma terceira tentativa de rompimento. E aqui, né, ficou a possibilidade de wedge com fundo duplo. E aqui, pessoal, agora quando o preço veio abaixo dessa mínima e ele sobe novamente, aqui temos uma H2. Tá? Então aqui eu tenho uma H1, aqui eu tenho uma H2. A H2 é uma entrada mais segura, principalmente pensando numa wedge. Aí quando a gente vem aqui para os 60 minutos, né, que era para o contexto daquilo que a gente havia conversado, que aqui o preço cumpriu, né, algumas premissas para você poder pensar, né, começar a pensar pelo menos em comprar. Né? Você nunca deve pensar em comprar sem que tenha, né, algumas premissas válidas. Por exemplo, uma quebra de uma linha de tendência. Que eu tenho uma LTB, certo? Ele começou a fazer um movimento lateral. Nesse movimento lateral aqui ele fez, né, uma 2HM, tá? Aqui ele deixou posteriormente aqui um gap de média, né, que a gente havia comentado, que é o primeiro passo para o início de uma MTR. Né? Então você vê pelo menos a presença dos comprados aqui, fazendo alguns fechamentos acima da média móvel de 20. E aí fica a possibilidade de uma MTR. Né? Uma MTR, um fundo duplo, né, que também pode ser a nossa final flag, né, para que essa movimentação, né, apresente realmente uma reversão majoritária de tendência. Tá? Então é toda uma dança, né, que o preço precisa cumprir. Então agora, né, aqui ele já está acima, né, inclusive dessa outra possibilidade de wedge, já tem rompimento, já temos aqui um gapzinho aberto, ó, pequeno gap. Tá? As médias estão ganhando mais alinhamento. E aí, né, você começa, né, a ter a possibilidade de trabalhar movimentos projetados. Né? Primeiro alvo aqui, tá, dessa movimentação. E segundo alvo, né, minimamente, que é o alvo que o Brooks mais trabalha, está, né, acima aqui da VWAP mensal e acima da MM200. A princípio a gente deixa aqui no primeiro alvo. Por quê? Porque isso daqui é uma movimentação ampla, né, de espaço até. Então ficaria aqui, ó, cerca de 40 pontos até 260 pontos. Né? Uma movimentação bem razoável até para o índice. Para o dólar. Uma correção aqui, né, seria ainda interessante. Por quê? Porque as médias ainda estão ganhando, né, alinhamento, mas já está mais fácil agora subir, né, do que descer. Já não tem mais todas as médias aqui, ó, como vinha nesse outro momento, né, que as médias estavam descendentes. Então o preço bate na média, volta a cair, bate na média, volta a cair. Aqui não, agora ele não tem mais média aqui em cima para bater e voltar a cair. Aqui ele tem a MM200, né, para buscar, que está há muito tempo sem testar ela. Tá, então aqui fica um fundo duplo, né? E aqui, né, como tem, né, agora o rompimento desse topo, a gente considera isso daqui como um fundo duplo mesmo, né, porque agora ele foi rompido. E aí essa movimentação aqui, ela minimamente, né, a projeção de um fundo duplo também é o segundo alvo, né, que seria isso daqui. Tá? Então 5279, né, acaba sendo o alvo dessa movimentação aqui, o alvo correto, né, que seria o mais propício, né, a ser trabalhado, tá? O segundo alvo, que é o alvo que o Brooks trabalha. 100% da movimentação, né? 100% dessa lateralidade projetada para cima, beleza? Então, conversando aqui sobre os 5 minutos, né, do que foi dentro da leitura, né, o que seria mais interessante no dia de hoje, abre em gap de baixa, né, pessoal, e em Fab 4 de venda, né? Por quê? Porque está abaixo da 200, então está em tendência de baixa. Então, nesse contexto aqui, mesmo que suba, né, você fica buscando razões, por exemplo, para você estar vendendo, a não ser que tenha rompimento. Né? Rompimento é uma palavra-chave, né, que tem que estar na mente de vocês. Né? Você tem um topo aqui, certo? Você teve um topo, um segundo topo. Pronto, você pode ligar uma linha. Se romper isso daqui, né, provavelmente rompe, faz pullback, né, as médias realinham e volta a subir. Mas enquanto não rompe, né, é mais interessante você estar vendendo. Né? Então onde que você teve gatilho de venda aqui, né, a teu favor?
Aqui ele retorna as médias, né, aqui, e ele deixa esse primeiro gatilho de venda, não andou, né, tanto, ele volta, inclusive se o seu stop estava aqui ele te estoparia, depois ele volta, deixa outro gatilho de venda que quase toca a média móvel de 50, que também é outra resistência, né, para quando o preço está vindo de baixo para cima. Aqui o preço ficou entre a 20 e a VWAP, né, o ideal é que o preço esteja trabalhando abaixo, né, de todas as médias ou acima de todas as médias, né, você não quer barreira, você quer algo a seu favor, então a VWAP, o preço acima da VWAP, né, acaba sendo uma VWAP dos comprados, o preço abaixo da VWAP, né, acaba sendo uma VWAP dos vendidos. Então aqui teve outro gatilho de venda, né, a favor dessa movimentação. Aqui eram 3 puxadas, né, você tinha aqui um topo, outro topo, outro topo, né, e aí se você fez a venda aqui, pagou alguns pontos, logo depois volta e testa mais uma vez. E aqui, pessoal, você está contando também a tentativa de retomada dessa movimentação, né? Porque aqui ó, você tem uma tentativa, uma puxada, uma segunda puxada, uma terceira puxada. Então aqui você tem uma L1, aqui você tem uma L2, aqui você tem uma L3. Uma L3 é uma wedge, né? Então você tem aqui as 3 tentativas, né, de rompimento para cima, os vendedores observando que isso daqui não estava andando, acabam vendo uma oportunidade de operar um pouco mais pesado, né? E aí ele deixa esse outro gatilho aqui com o rompimento, né, que acabou sendo provavelmente o melhor gatilho para venda do dia, né? Porque aí você estava alto e você tinha alvo até o fundo duplo, né? Você tinha 20 pontos de espaço até o fundo duplo, né? Ele chegou a pagar 25. Depois, pessoal, o preço, né, lateralizou. Você vê que não tem gap, né, nessa tentativa de rompimento desse fundo, né? Você vê que a máxima da barra volta para dentro da movimentação e a própria movimentação em si. Observando o detalhe, né, você consegue ver ó, fundos ascendentes. Aqui ficou uma POC, né, de suporte para essa movimentação do preço. Ó, ele testou aqui pela primeira vez, testou aqui. Depois ele vai deixando fundos cada vez mais altos. Esse daqui é uma ideia, né, de para onde o mercado pode estar tentando ir. Claro que você também pode ligar uma LTA aqui, né, para te auxiliar. E claro, né, se rompe isso daqui para baixo, um canal de alta, né, pode ser muito bem o quê? Uma bandeira de baixa, né? Então essas movimentações, né, de canal de alta assim, né, muitas vezes, né, a maioria das vezes, na verdade, ele acaba rompendo, né, a linha de tendência e não a linha de canal, tá? Então você tinha aqui depois, né, essa possibilidade de lateralidade, depois ficou essa máxima. E aí gerou, né, essa lateralidade aqui, e aqui começou a mudar um pouco as coisas, ó, ficou fazendo topos e fundos ascendentes. E aí aqui, né, você começa a ter alguns gatilhos mais interessantes, né? Você teve esse gatilho aqui, ó, ele renovou máxima, né, ó. Vamos só observar a questão de estrutura, né? Você fez um topo, até então aqui você não tinha nada, né? Quando que você tem alguma coisa? Quando ele falha de renovar fundo e renova a máxima. Então aqui mudou a estrutura, eu tenho um topo, um fundo e um topo mais alto. Então se ele corrigir e voltar a subir, agora é mais interessante para eu pensar em comprar. Onde que é meu alvo? Por enquanto é isso daqui, porque o preço tem feito novas máximas e tem corrigido, tá? E aí ele deixa uma boa barra com gatilho e rompimento, né? E ela veio pagar, né, a movimentação dela, né, que era uma movimentação de quê? De um canalzinho, né? Num minuto você vê isso daqui como um canal amplo. E canal amplo, né, quando ele dá alvo, né, quando ele faz nova máxima, ele acaba corrigindo. Então pagou 10 pontos essa movimentação. Como agora a estrutura de alta, pessoal, você não pode estar pensando em vender, né? Por quê? Porque agora você está vendo que essa estrutura aqui ela é ascendente, né? Aí aqui ó, ele te deixou uma boa barra. E aí bem na cara da POC. Você vai vender, né? Sendo que a estrutura está fazendo agora topos e fundos ascendentes? Não, primeiro você quer que tenha, né, rompimento de um fundo anterior, né? Romper pelo menos o fundo anterior, tá? Para quê? Para a próxima vez ter um pullback agora, né, a estrutura mudar e quando você vender você ter mais espaço para esse trade evoluir, tá? Só que dentro de uma estrutura de baixa. E aí a movimentação do preço acabou dando esse outro gatilho aqui, né, que era um gatilho também interessante, porque ele reverte, né, ele rompe várias máximas, na verdade, né, ele não reverte, ele rompe várias máximas. E aí aqui ele rompe de vez, né, a lateralidade. E aí olha a brutalidade da barra, né, olha como muda o comportamento. Mas se você observar, essa barra é maior que todas essas outras barras. E aí essa barra é uma barra de quê? De impulso, de exaustão? Ela é uma barra de impulso, porque ela está saindo da movimentação, ela está saindo dessa lateralidade. Por ela estar saindo da lateralidade, deixando o gap aberto, a partir daqui, né, você podia pensar, né, pensar não, né, você deve trabalhar agora alvos projetados, certo? Aqui, ó, você tem essa mínima, você tem essa máxima. Então você começa a trazer por espelhamento, ó, o primeiro alvo dessa movimentação, ela praticamente pagou sozinha, né, já na primeira barra. Então já estava bem próximo. O segundo alvo, que é uma movimentação
né, que é aquilo que eu falei, que é a que o Brooks trabalha, que é a movimentação que eu mais busco, né, eu sempre tento buscar essa ideia de segundo alvo. E aí ele dá primeiro alvo, né, deixou gatilho de compra, né, na barra de rompimento, faz uma pequena correção, deixa outro gatilho de compra, ó, com rompimento, depois outro gatilho de compra aqui com rompimento, outro gatilho de compra com rompimento. Então esses aqui foram os melhores gatilhos do dia, né. A movimentação continuou, o que você vai fazer? Você vai puxar para o terceiro alvo. No terceiro alvo, pessoal, normalmente quando o preço está longe das médias, eu realizo o lucro aqui e fico quieto, só assistindo, porque na maioria das vezes, quando ele dá o terceiro alvo, ele só, né, lateraliza, e aí não tem muita coisa, né, o que fazer depois, tá? E ele lateralizou por mais de 3 horas ali, né, depois disso daqui, ó, tá? Por mais de 3 horas. Depois, né, teve mais uma impulsão ali ao final do dia, né? Acabou rolando ali um power, né? O preço chega até as médias, né, e sai de novo com um pouco mais de impulso, tá? Então, essa movimentação é uma H2, é uma entrada mais segura, então uma correção agora, né? Veja como agora está mais difícil, né, do preço cair. Porque para ele cair, ele precisa agora romper essas médias que estão atuando, né, como suporte ao preço. Então mesmo que ele volte, né, ainda fica mais fácil ele subir um pouco, tá? Mesmo que ele desça muito aqui, você sabe que lá nos 60 minutos ele está realinhando, né, ele já não está mais naquela tendência de baixa. Tá? Então isso é importante e relevante você saber. Beleza? Então vamos conversar um pouco aqui sobre o índice, para a gente ver aqui mais ou menos o que está acontecendo. O índice ele cumpriu também, né, a premissa dessa ideia de canal, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho a possibilidade, né, de um canal, certo? De um canal de alta. Né? Por quê? Porque eu estou com topos mais altos e fundo mais alto. Então essa compra que deu hoje aqui, inclusive na barra do diário, né, que aqui a gente tinha comentado, né, que essa barra aqui ela é uma H1 e também ao mesmo tempo ela é uma 2BR, né, uma reversão de duas barras. Ela reverte na verdade essas outras duas barras, né, porque esse fechamento aqui foi negativo, tá? E aí hoje ele cumpriu a ideia de quê? De um topo duplo, né? É uma região que há realização de lucro, né, muitas vezes, principalmente, né, em lateralidade. Se você observar, o alinhamento das médias não é o perfeito ainda, é para uma movimentação de alta no diário, tá? E aí a perda da mínima dessa barra aqui, ó, é um topo duplo, né? Aqui você teve uma L1, certo? Quando teve a perda da mínima dessa movimentação. E aqui é uma L2, né? A L2 o Brooks sempre fala que ela é um topo duplo, né? E a L3, né, ela vai fazer o papel de uma wedge, né? Como a gente viu ali naquela movimentação. Então, a perda da mínima aqui acaba sendo uma L2, né? E pode gerar também, né, uma movimentaçãozinha de correção um pouco mais profunda. Até porque, né, se você observar a amplitude dessa perna aqui, ó, se a gente for pensar um pouco em movimento medido, né, ela tem 7.000, quase 8.000 pontos. Né? Então, quase 8.000 pontos, né, ele poderia corrigir até mais ou menos aqui. Tá? Claro, um pouco menos, pode vir fechar esses gaps abertos, tá? Mas fez nova máxima. E isso é relevante, né, ao preço. Por quê? Porque os vendidos demonstraram que eles conseguiram ter coragem o suficiente para comprar, inclusive, acima da máxima. Tá? Então, ela não é uma barra de lateralidade, né, porque ela está rompendo a máxima da barra anterior, mas ela acabou sendo um doji, né, que é uma barra de lateralidade. Né, tá? Então ela não está sobreposta, mas é uma barra de lateralidade. Beleza? Então a perda da mínima aqui amanhã forma uma L2, e aí pode ter um retorno a 20, né, até descer talvez até um pouco mais. Beleza? E aí a gente vai olhar aqui outros tempos gráficos, para a gente ver quão fácil ou quão difícil está, né, dessa movimentação acontecer. Aqui a gente tem aqui tivemos, né, a leitura dentro do dia de hoje, né, os alvos do Cup Handle, né, que é essa possibilidade aqui, né, de fundo arredondado, né, e aí a projeção mínima disso daqui é o segundo alvo, tá? E aí ele deu, né, o segundo alvo, acaba não rompendo também, né, não tem fechamentos com gap acima dessa movimentação, mas ainda assim, né, teria um terceiro alvo, né, aqui em cima, mas o topo duplo, né, do diário, ele no cenário que está, ele é um pouco mais relevante, né, porque as médias estão mais flats do que ascendentes, tá, no diário. Então eu vou só deixar uma linha aqui e tiro essa possibilidade de alvo aqui, tá? Aqui, pessoal, observando agora o gráfico dos 60 minutos, né, deixa eu só tirar essas marcações aqui. Essas últimas duas ali era bom deixar. Aqui, né, observando agora os 60 minutos, o que a gente vê? Né? A gente tem um
fundo duplo, correto? Um fundo duplo na MM20. Então, assim, tem algumas movimentações que são mais interessantes, né? Por quê? Vamos dar uma contada nas barras aqui, quantas tem acima da 20. Ó. A partir daqui eu tenho 17 barras. Né? Se eu tivesse mais de 20 barras, né, eu poderia considerar que essa tendência ela é um pouco mais forte, né? 20, 24 barras. Tá? Que é aquela ideia de 2 horas lá do Brooks para poder ter a 2HM. Às vezes a gente tem uma L2 que ocorre bem em cima, por exemplo, da média móvel de 20. Ela é mais relevante que uma L2 que ocorra abaixo da média móvel de 20. Se ela ocorre acima, rompendo as médias, é mais fácil do preço evoluir. Tá? Mas aqui a gente apresentou, né, até uma boa reversão. E se, né, a gente quiser, a gente pode inclusive, né, fazer isso aqui para dar uma olhada. Não ficou algo muito bem arredondado, mas acabou sendo até uma movimentação mais arredondada. Né? Aqui, tá, esse topo. Então a perda dessa mínima aqui, ela vai gerar projeção. Né? Vai gerar projeção. E que projeção é essa? Né? Primeiro alvo aqui. E segundo alvo, né, que seria a projeção do pensamento, né, de um topo arredondado. Então aqui nos 60 minutos, para acontecer algo relevante, né, precisa, claro, romper isso daqui. Tem esse gap aberto. Pós-gap aberto tem a média móvel de 50, então não parece que vai ser uma movimentação, por exemplo, muito fácil, né, de descida. Por quê? Porque não tem alinhamento também para cair, então... Né, fica a chance de ter isso daqui, né, sobe, desce, né, então tomar cautela até mesmo com o triângulo expandido. Por quê? Porque agora, né, ele acabou corrigindo bem, né, já está aqui ao meio, né, da 9 e da 20, e ainda assim, né, vai levar um tempo para o preço fazer o quê? Para ele se realinhar, mesmo que ele desça bastante, né, que ele faça uma movimentação, digamos, mais ampla de uma barra, a barra seguinte, né, acaba corrigindo, porque não tem, né, boa disposição das médias. Quando você usa as mesmas médias por muito tempo, né, você acaba ganhando esse tipo de parâmetro. Por isso que é interessante você não trocar, né, aquilo que você tem no seu gráfico, beleza? Então, aqui no M60, se ele romper essa movimentação aqui, né, acaba gerando a possibilidade de alvos projetados. Se ele vier para cima, aí a gente vai ter um pouco mais de lateralidade, mas, né, esse fundo duplo aqui, deixa eu só dar uma olhada. Deixa eu só ligar um alarme aqui também. Tá. Deixa eu só dar uma olhada aqui com um zoom nessa movimentação, que eu quero ver só se ele renovou a mínima ou não. Ele não renova a mínima, pelo visto, né? É mais fácil a gente fazer isso aqui. Ó. A gente olha qual que foi a mínima do dia. Né? A mínima dessa barra, 112.830. E a mínima dessa barra, 112.825. Na verdade, ela tem uns tiques a menos. Então aqui entrou pressão dos compradores. Os compradores defenderam esse fundo duplo aqui. Né? Então ele não tem um fundo mais baixo, ele tem um fundo próximo, mas ele teve defesa. Então para a gente vai ser bem relevante sim, né, caso tenha um rompimento real dessa movimentação, porque ele não chegou na verdade nela, tá? Faltou alguns ticks. E aí, né, para poder pensar em movimento projetado, ou movimento medido, né, a gente vai precisar agora disso daqui. Para quem viu, né, o fechamento de ontem, o que a gente havia comentado, né, aquelas linhas que se apagaram aqui de repente, que eu acabei apagando, o que a gente tinha? Né? A gente tinha essa leitura, essa possibilidade de leitura, né, que é uma wedge, que é uma cunha, né, que vai se afunilando. Então a gente tinha essa possibilidade de wedge. E se o preço abre acima da wedge, né, rompendo ela, o que a gente poderia esperar? Duas pernas de alta. Tá? E aí a gente vai falar sobre o movimento medido ali nos 5 minutos. Se viesse para baixo, pessoal, aí ele ia ter que enfrentar essas médias aqui, né? E aí seria uma lateralidade um pouco mais difícil. Algo que agora, né, depois do topo duplo, já fica um pouco mais fácil, né, de acontecer. Tá? Então agora você tem mais razões, né? Você tem mais motivos. Então, vamos colocar aqui nos 5 minutos. E aí a gente conversa um pouco sobre o dia de hoje. Aqui, né, a ideia da falha de wedge, né, que são os topos, né, ligados, esse topo com esse topo e esse topo aqui. E aí o preço abre num gap de alta, tá? Ele abre acima da 200, tá? E aí essa movimentação, né, te leva a uma movimentação de alta. O FAB 4, pessoal, o ideal seria que a 200 estivesse passando aqui ou aqui, para ela servir de super suporte caso o preço voltasse para fazer um pullback nessas médias, tá? Nas demais médias e numa média longa, né? Mas, e quando o preço está muito, muito afastado, né, de onde está o preço, por exemplo, quando ele estava aqui, né, e a 200 está passando aqui embaixo, aí é mais cauteloso, né? Por exemplo, quando é uma abertura muito afastada da 200. Então, cuidado, FAB 4
ele tem, né, suas peculiaridades. Então aqui gera, né, uma boa movimentação de alta, faz um pullback, né, retorna a 20. Já falando sobre os primeiros gatilhos, né, esse aqui foi, né, os gatilhos a favor da tendência, né, pessoal, a favor da estrutura. Eu tenho um rompimento, certo? Desde a abertura. Ele faz um pullback, eu tenho uma boa barra de ignição com o gatilho. Então se eu entro aqui, eu tenho que ficar atento que o preço renove máximo, certo? Ele renovou máximo, voltou a corrigir. Volta, né, não toca na média móvel de 20, depois ele vem deixar o outro gatilho aqui, ele volta, sobe um pouco mais e volta a corrigir. Outro gatilho aqui, sempre a favor, né, da estrutura que você está vendo. Aqui, ó, teve um gatilho de venda. Você vai vender? Não, cara. Por quê? Porque a estrutura é de alta. Né? Para que você vai ser o primeiro a vender? Se os vendedores estão ganhando muito menos, né? Para que você vai ser o primeiro a vender acreditando que já vai ser reversão? Acabou não sendo, né? Então, o preço andou um pouco mais. Outro ponto, né, que é interessante vocês começarem a observar é isso aqui, ó, quanto a movimento medido. A mínima da barra 1, né, a mínima da última barra do dia anterior, né, até o topo da movimentação. Por que até o topo? Porque aqui começou uma correção, certo? Podia ter ido mais longe, né? Podia ter tido mais 2 barras no modo rompimento, mas só teve essas 2. E aí aqui iniciou uma correção. O que eu posso fazer? Né? Eu posso duplicar, por exemplo, essa minha linha, né? E aí eu tenho aqui, ó, a primeira correção do dia. Da mínima da correção do dia, né, até aqui, ó, da mínima da correção do dia, tá, dessa barra aqui, até a próxima perna, né, que isso aqui é a perna 1, então eu estou pensando aqui agora na possibilidade da perna 2. Por que isso daqui é a perna 1? Porque isso daqui, né, essa movimentação, ela é representada como sendo isso daqui, certo? O preço saiu daqui, dessa região, né, da mínima dessa barra, e se deslocou até aqui em cima. Então, se eu olhasse uma barra só, era isso. Aí a barra 2 aqui, né, esse retorno seria isso aqui, né, seria a nossa correção. E aí a próxima perna, né, seria a mesma frequência, tá? Por quê? Porque isso daqui é uma falha de wedge. Falha de wedge a gente espera 2 pernas, e 2 pernas a gente espera a possibilidade de movimento medido, porque se repete bastante, tá? E aí ele deu exatamente o alvo aqui, ó. Se vocês observarem aqui, ele acaba dando praticamente o alvo quase que exato, né, ali dessa segunda perna de alta, pouco acima do topo duplo do diário, né, e depois, né, inicia uma movimentação corretiva, tá? Então essa parte de movimento medido do Brooks também é bem interessante. Ele faz movimento medido de rompimentos, né, movimentos medidos de gap, então é uma parte bem bacana de se estudar. Então aqui ninguém tinha ganhado dinheiro vendendo, então você não precisa tentar ser o primeiro. Aqui outra barra com rompimento e gatilho, tá? A favor da estrutura macro do dia, certo? Barra com rompimento, gatilho, você pegaria mais pontos. E aí aqui, né, foi a última barra com gatilho que teve, com o rompimento. Aqui era no alvo, né, pessoal? Deu alvo, acabou, né? Não tem mais o que fazer, você vai esperar mais do que as 2 pernas. Já é algo ímpar, né? Você poder esperar algo de uma metodologia, né? Você querer ir além disso é meio complicado. Fora que já era topo duplo, né? Beleza? E aí quando que você pode vender, né, essa movimentação? Você pode vender depois que cumprir alguns requisitos básicos, né? Quando tiver quebra da linha de tendência, quando você tiver um gap de média. Então você assistiu, né, essa movimentação do preço fazer isso aqui, ó. Aqui ele quebrou a linha de tendência, e aí ele gera uma movimentação de baixa, que é o gap de média. Eu tenho aqui agora 2 barras, né, fechando completamente aqui abaixo na média móvel de 20, ele faz aqui mais uma movimentação de alta, né, poderia ter subido um pouco mais, e aí o primeiro gatilho de venda que ele deu foi esse daqui, né, com rompimento, e aí seria, né, uma movimentação interessante para você pegar. Por quê? Porque você já tem quebra da linha de tendência, você já tem agora também, né, um gap de média. Então você tem quebra da LTA, gap de média, possibilidadezinha disso aqui ser a sua MTR, né? Só que a MTR é um trade demorado, né? Então se você vende aqui, você vai esperar mesmo a MTR, você tinha que esperar às vezes até o final do dia, às vezes até ficar posicionado para o dia seguinte, tá? Depois ele faz um fundo duplo, né? Tem um fundo, outro fundo duplo mais alto, e aí ele deixa barra de ignição, tá aqui com gatilho, paga mais alguns pontos, faz outro topo duplo aqui agora, ó, né? E aí aqui ele não renova a máxima. Aqui também, né, ficou a possibilidade de 3 puxadas, né, 1, 2, 3, depois um topo mais baixo, e aí a continuidade, né, da movimentação de baixo, tá? Beleza? Então, aqui, ó, bom gatilho, só que aqui já é final de tarde, né, já não é mais para estar operando, nem pensando em operar, beleza? Então, para o dia de hoje foi isso, né? Se você gostou, né, da possibilidade de leitura, curta, compartilha, né, se inscreva no canal, e assim, né, você contribui, né, para que o
YouTube divulgue a mais pessoas, né? Já fazendo mais uma marcação, né, que a gente vai batendo o olho aqui enquanto conversa com vocês, né? Eu ainda não fiz as minhas marcações para o estudo de hoje. O que é isso aqui agora, pessoal? É uma possibilidade de um fechamento em WED, certo? Se é um fechamento em WED, né, eu tenho a possibilidade também de duplicar essa linha aqui para o topo, né, dessa movimentação. E se é um fechamento em WED em cima, por exemplo, da MM200, se eu tenho o rompimento disso daqui na abertura, né, que seria o que? Uma falha de WED, eu posso esperar duas pernas de baixa, tá? Pode não ser duas pernas de baixa tão fácil, lá por conta do M60, por conta daquilo que você viu, ainda é uma tendência de alta lá, ainda vai precisar virar um pouco aquelas médias, então pode ser um dia de tendência mais difícil. Às vezes é mais interessante você, né, observar a movimentação inicial, né, se ele está fazendo após nova máxima, né, está corrigindo, ou se ele está fazendo nova mínima e está corrigindo, realizar lucro, né, em novas mínimas, depois você reentra, realiza lucro, nova mínima, depois reentra, né, porque você vai ganhar mais assim, tá? Senão às vezes você pega uma WED, né, não realizou lucro lá, ela pega e volta toda na sua cara, também é complicado. Aqui, né, é um canal de baixa agora, né, um canal amplo de baixa, porque as correções são profundas, e canais de baixa podem também ser, né, bandeiras de alta. Então, se essa movimentação aqui virar para cima, né, você tem a razão da WED. Se o preço, né, romper, aí sim, né, a gente tem a possibilidade de esperar, né, duas pernas de baixa. Beleza, pessoal? Então, por hoje era isso. Valeu, boa noite e até mais.